Obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, que de uma ou de outra forma prestigia o nosso trabalho. Obrigado a você que inscreveu-se no nosso canal, você que deu um like, você que fez um comentário, que compartilha, você que reza, que ora por nós. Muitíssimamente obrigado. Aproveito este momento para pedir a você que não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, chegue chegando, dando aquele like, apoiando este trabalho, e também aproveito este momento para mandar um abraço carinhoso à minha querida mamãe. Após uma viagem que ela fez ao estado do Pará, já retornou ao estado do Amapá, onde está passando uma temporada com a minha irmã Adna e a minha sobrinha Adriane Loide. Muito obrigado, minha mãe. Receba minha gratidão, tu sabes disto, receba o meu amor e não duvide que eu sei o quanto sou amado por ti. Queridos, no vídeo anterior, vimos que o padre não é casado porque a igreja é contra o casamento. A Igreja Católica é a maior promotora familiar do mundo. É a instituição religiosa que mais promove a família, que mais faz casamento. Embora muitos desses, no dia seguinte, estejam nas barras dos cartórios dos tribunais para o divórcio. É impossível o plano de Deus não dar-se, embora Deus seja soberano, né? Ele reina absolutamente, mas ele quis que inclusive o maior plano salvífico, aquele que lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse seu amor ao mundo, de tal maneira, deu-se dentro da família. Esse dar o seu filho aconteceu dentro da família, e toda a economia da salvação, toda a história da salvação, ela está cheia de eventos salvíficos que acontecem dentro de uma família. Cada profeta, cada rei, cada juiz, cada sacerdote vai nascer dentro de uma família. Então, disse no vídeo anterior, a Bíblia ela começa com o casamento e termina com o casamento, e não é a Igreja Católica que vai contra o casamento. Ou seja, esta afirmação, esta teoria de que a Igreja Católica é contra a família, ela não tem nenhuma consistência, ela não tem nenhuma base. Então, isto ficou muito evidente no vídeo anterior, onde mostrei que a Igreja Católica ensina, e justamente no seu Código de Direito Canônico, ela ensina que a família é a base da sociedade, e a base dessa família é o vínculo sagrado do matrimônio, e por isso ela não pode ser dissolvida, porque é um sacramento. Guarde esta informação, porque em um vídeo aí para frente a gente vai falar sobre esta questão, que muitas pessoas fazem aquela grande apologia ao matrimônio, no sentido de que o líder religioso tem que ser casado, Mas aí não importa quantos casamentos, não importa quantos divórcios e por aí vai. É uma outra questão que a gente vai falar dentro do nosso texto base, quando São Paulo diz na sua carta pastoral 1 a Timóteo, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Tá bom? Mas vamos deixar isso para um outro momento, porque senão a gente vai passar muito comer o carro na frente dos bois. Há uma observação que precisa ser feita nesta questão, porque quando se fala a questão de que o padre não é casado, o símile, o comparativo, se dá com a pessoa de quem? Do Papa. A questão é voltada para o Papa. Por quê? Missionário, vocês dizem, a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Segundo a nossa interpretação da Bíblia, ao pé da letra, seguindo o princípio da sola escritura, Pedro foi casado. Ok.
Essa equação não bate. Se Pedro, o primeiro Papa, foi casado, como o segundo, terceiro, quarto, Francisco, João Paulo II, Bento XVI, Leão XIV, não são casados? Então essa equação não bate. Pedro mais Papa não tem um resultado equivalente à vida de Pedro. Ou seja, Pedro mais Papa é diferente, não é igual. Não dá para colocar um sinal de igualdade entre Pedro e o Papa. Muito bem, não esqueçamos que a referência aqui está sendo tomada Pedro. Pedro, que era casado. Era casado por quê? Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Muito bem, vamos dar um passo a mais. Se o Papa, ele para nós é o sucessor de Pedro, os demais bispos da Igreja Católica, eles são os sucessores dos apóstolos. Não é apenas o Papa que a Igreja Católica afirma que seja o sucessor de Pedro. Os bispos da Igreja Católica, todo o colégio episcopal da Igreja Católica, eles são sucessores dos 11 apóstolos, que não foram Papa. Então vamos mudar a equação. Vamos pegar os apóstolos mais bispos católicos. É igual a casados ou não casados? Qual é o resultado que temos nisto aí? O símile usado na questão com Pedro é o Papa. Façamos a mesma equação com outros elementos, sem esquecermos que Pedro, ele era um dos 12. Ele era um do colégio apostólico, que era integrado por 12 pessoas. Jesus o tirou dali, do meio daquele colégio apostólico, daqueles 12, ele separa Pedro e lhe dá uma primazia, uma função de autoridade sobre os demais. Isso está mais que claro. Hoje, quando um Papa é eleito na Igreja Católica, o Papa Leão XIV, ele não era filho do Papa Francisco. O próximo Papa, após Leão XIV, ele não é filho, não é hereditariedade. Ele vai sair daquele colégio apostólico que não era casado. Jesus não usou o critério do ser ou não ser casado para chamar Pedro e os outros 11. Se formos aqui colocar na balança, o não ser casado é mais preponderante do que o ser casado. Vamos afirmar com todas as letras que Pedro, no momento do chamado, era casado, estava com esposa e tinha filhos. Disso a gente não sabe nada. De esposa e de filhos, sabemos apenas da sogra de Pedro, que Jesus a curou. O Papa
ele sai exatamente desse colégio apostólico, que majoritariamente não era casado. O que faremos agora? Diante dessas informações, diante dessas equações. O padre não casa. O Papa não casa, porque é uma antítese a Pedro, que era casado, ou o padre não casa, porque é uma solidariedade com os outros 11 que não eram casados. Aliás, quem escolheu aqueles 11? Jesus Cristo. Ele também não era casado. Jesus não usou este critério para chamar os seus apóstolos. Se ele é o esquadro, se ele é o prumo, se ele é a pedra da esquina, a partir da qual tudo se alinha, tudo se ajusta, tudo se apruma, tudo se esquadreja, ele não era casado. Outro ponto, o nosso apóstolo Paulo, que escreve esta carta, que é o emissor desta carta, ele também não era casado. E ele que mandou esta carta a Timóteo, que era o destinatário da mesma, e que era bispo da igreja de Éfeso, e ficou lá como bispo até o ano, que ano? 91, se não me engano. Ele foi sucedido, o sucessor de Timóteo em Éfeso foi Onésimo, aquele Onésimo que tinha furtado Filemo lá em Colossas. É ele quem vai suceder Timóteo. Esse Timóteo também não era casado. Inclusive ele diz a Timóteo: ninguém despreze a tua juventude, a tua pouca idade, a tua mocidade. Em tudo, ser o exemplo de todos. Como ele seria o exemplo de todos em tudo, se ele não podia ser um exemplo familiar? Não pode? Quantos aí que são casados e não tem nenhum exemplo familiar? Exemplo de marido, exemplo de pai, de nada. Então o padre não casa. Por quê? Porque a igreja entra em conflito com Pedro, que era casado, ou porque a igreja é solidária com os demais apóstolos, com Jesus Cristo, com Paulo, com Timóteo, com Onésimo e tantos outros que casados não eram. Eu paro por aqui. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.